Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou fazer uma demonstração prática, uma prática demonstrativa das estruturas coração, pericárdio, vasos da base e sistema arterial principalmente, Então, é uma prática bastante interessante, onde a gente vai projetar algumas fotografias de imagens cadavéricas do acervo de anatomia da Faculdade de Medicina, do laboratório de anatomia da nossa Faculdade de Medicina de Petrópolis. São imagens de estruturas exclusivas aqui da nossa instituição, são imagens bastante interessantes. Quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? Reconhecer o segmento do corpo representado. Eu vou projetar a imagem, vou aguardar um certo instante para que vocês se acostumem com a imagem e tentem identificar qual que é o segmento que está sendo representado nessa imagem, que não é fácil, Mais complicado ainda é identificar qual que é a vista desta imagem. Se é uma vista anterior, se é uma vista posterior, se é uma vista superior, se é uma vista inferior, ou se é uma vista lateral. Também é bastante complexo ter esta percepção, esta visão, certo? Identificar as estruturas que estão sendo demonstradas e também reconhecer o lado representado, seu lado direito, seu lado esquerdo. Qual cavidade do coração que está sendo representada? É uma cavidade cardíaca esquerda, é uma cavidade cardíaca direita? Representa o átrio, representa o ventrículo, Qual que é a válvula cardíaca que está sendo representada? Também bastante interessante. A gente vai identificar algumas estruturas que estão sendo demonstradas pelo professor. Eu vou direcionar na imagem para o conteúdo que é mais relevante para a prática clínica. Não é objetivo nosso esgotarmos completamente todas as estruturas anatômicas que estão sendo visualizadas. A gente vai demonstrar direcionando essas estruturas mais relevantes e a gente vai compreender a relação destas estruturas com a peça demonstrada. Então isso é importante, ver qual que é a relação desta estrutura com a peça como um todo, E sem dúvida nenhuma vai ser um material bastante útil para ser correlacionado com o conteúdo teórico que em princípio vocês já devem ter dominado em relação a esse assunto. Então, coração, vasos da base, juntamente com o pericárdio e também uma pequena parte aí do nosso sistema arterial. A gente vai projetar imagens de vasos arteriais, principalmente do corpo todo, de todos os segmentos, ok? Então, vou projetar a nossa primeira imagem. Então, tentem identificar qual que é o segmento representado e qual que é a vista. A imagem é bem diferente daquelas nossas ilustrações dos atlas de anatomia. Umas figuras bastante didáticas, bastante demonstrativas, É uma imagem cadavérica e é uma imagem que é um pouco diferente dessa imagem que nós estamos acostumados a ver no atlas, Bom, aqui está representado o coração. Então, o coração foi retirado do corpo humano e foi colocado numa bancada, E eu tenho uma fotografia numa vista anterior do coração. Estou vendo esse coração pela parte da frente dele, Aqui a gente consegue identificar o ventrículo direito, a parede do ventrículo direito, a sua parede anterior, e aqui eu represento também o ventrículo esquerdo. Entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, eu tenho um sulco interventricular anterior, que vai ser inclusive leito de uma artéria coronária bastante interessante. Eu tenho uma artéria interventricular anterior, que seria um dos ramos da artéria coronária esquerda, que vai separar essa artéria, vai estar localizada aqui no sulco interventricular anterior, separando o ventrículo direito do ventrículo esquerdo.
Observem que a ponta do coração, o ápice do coração, ele é formado principalmente pelo ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo se projeta aqui, formando aqui o ápice do coração, né? Na parte mais superior, eu tenho um grande vaso da base saindo do ventrículo direito, que seria o tronco pulmonar, e eu tenho saindo do ventrículo esquerdo, eu tenho a artéria aorta ascendente. Observem que o tronco pulmonar fica localizado anteriormente à artéria aorta ascendente. A artéria aorta ascendente ela é posterior. Observando com atenção, eu vou identificar também, né, o arco da aorta e alguns ramos do arco da aorta aqui. Ok? Então, uma peça bastante interessante, uma peça demonstrando uma vista anterior do coração. Observando com mais atenção ainda, eu consigo identificar aqui algumas aurículas, né? Uma aurícula esquerda e uma aurícula direita. Uma pequena porção aqui da aurícula direita. Observando com mais atenção ainda, eu consigo identificar aqui uma pequena segmentação de vasos pulmonares. Consigo identificar aqui as veias pulmonares chegando parcialmente no átrio esquerdo, né? Foram seccionadas as veias pulmonares. Segunda imagem. Vamos tentar identificar a vista desta imagem. Uma vista bastante relevante, bastante interessante. Eu tenho uma vista agora, uma vista posterior, estou vendo o coração por trás, né? O coração está na minha mão e eu vejo aqui a cavidade cardíaca mais posterior, que é o átrio esquerdo. Observando com atenção, eu vou identificar também alguns orifícios no átrio esquerdo, orifícios da entrada das veias pulmonares. Então, tem 4 orifícios onde as 4 veias pulmonares vão chegar no átrio esquerdo. Observando o posterior, eu tenho também um sulco, chamado sulco átrio-ventricular posterior, dividindo os átrios na parte de cima e os ventrículos na parte de baixo, né? Aqui, observando também parcialmente seccionado, eu tenho o átrio direito. Então, átrio esquerdo, átrio direito, né? Observando com muita atenção, eu vou identificar inclusive a chegada aqui da veia cava inferior e da veia cava superior no átrio direito do coração, né? Inferiormente ao átrio esquerdo, eu vou ter o ventrículo esquerdo. Inferiormente ao átrio direito, eu vou ter o ventrículo direito do coração. Ok? Terceira peça. Esta é uma peça super interessante, super relevante do ponto de vista clínico para a interpretação da fisiologia do coração. Conversa muito com a fisiologia essa peça, né? Eu tenho aqui um coração seccionado e aberto. Cortei o coração e abri o coração para a gente identificar as estruturas cavitárias mais profundas ao coração. Quais são as 4 estruturas cavitárias do coração? Eu tenho 2 átrios, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo são muito maiores em relação aos átrios, né? Então eu estou identificando aqui uma vista onde eu consigo identificar principalmente as estruturas ventriculares, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E observem com atenção a espessura do ventrículo esquerdo. Esta aqui seria a cavidade ventricular esquerda, seccionada, aberta, né? Abriu o coração, abriu o ventrículo esquerdo e observem a espessura do ventrículo esquerdo, né? O ventrículo esquerdo é muito mais espesso a sua parede em comparação com o ventrículo direito. O ventrículo direito é muito mais discreto, certo? Por que isso acontece?
o ventrículo esquerdo vai ter que bombear sangue com muito mais força para vencer a pressão aórtica, não é? O ventrículo direito vai ter que bombear sangue com menos força. Ele vai jogar o sangue apenas para os pulmões, que estão localizados próximos ao coração. Então, evolutivamente, a espessura do ventrículo esquerdo é muito maior no adulto em relação à espessura do ventrículo direito. Observando com atenção, eu vou encontrar aqui o septo interventricular, a parede entre os dois ventrículos, né? A parede do ventrículo esquerdo e a parede do ventrículo direito, né? Observando também este corte, eu vou encontrar aqui a parede do ventrículo esquerdo bem mais espessa em comparação com a parede do ventrículo direito. Cavidade ventricular direita e a cavidade ventricular esquerda. Então, uma peça bastante interessante, bastante relevante. Observando no interior da cavidade ventricular, eu tenho as trabéculas cárdeas ou trabéculas cárneas, né? E eu vou encontrar também alguns músculos, né, que vão formar ali as cordoalhas tendíneas, onde você vai ter ali a união com as válvulas atrioventriculares. A gente vai ver isso melhor em peças que vão ser projetadas aqui, em fotografias que vão ser projetadas. Então, é uma fotografia bastante interessante para a gente demonstrar a diferença da parede do ventrículo esquerdo em comparação com a parede do ventrículo direito. Não estou conseguindo ver muito bem os átrios estão mais localizados superiormente. Eu abri a cavidade do coração, estou vendo os dois ventrículos principalmente. Os átrios ficariam localizados mais acima desta estrutura, né? Outra peça bastante interessante, bastante relevante, voltando aqui o nosso raciocínio anterior, eu tenho o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, né? Na saída do ventrículo direito eu tenho o tronco pulmonar. Na saída do ventrículo esquerdo eu vou encontrar a artéria aorta, que sai posteriormente ao tronco pulmonar. Aqui a gente identifica o arco da aorta e observem os ramos do arco da aorta, tá? Nós temos 3 ramos regulares do arco da aorta, né, com algumas certas variações. Eu tenho o tronco braquiocefálico direito, a carótida comum esquerda e também a subclávia esquerda. São ramos arteriais, né? Uma outra peça com a vista posterior agora, certo? Eu estou aqui pensando o átrio esquerdo do coração. Então, consegui identificar aqui o átrio esquerdo, observo aqui algumas veias pulmonares chegando ao átrio esquerdo e do lado direito eu vou encontrar o átrio direito, né? Aqui o orifício da chegada da veia cava inferior. Observe aqui numa vista posterior, essa delimitação entre os átrios e os ventrículos fica muito mais fácil, fica muito mais óbvia, né? Então eu tenho aqui, entre os átrios superiormente e os ventrículos inferiormente, um sulco chamado sulco atrioventricular, que no caso aqui o sulco atrioventricular posterior. Aqui uma foto de um outro coração, mostrando também uma vista anterior. Conversando com as fotografias anteriores, a gente vai verificar que este aqui é o ventrículo direito, tronco pulmonar, ventrículo esquerdo, e eu tenho aqui a aorta, a parte ascendente da aorta. E nesta imagem, a gente está dando aqui uma ênfase no arco da aorta, né? Com os 3 ramos deste arco da aorta. O tronco braquiocefálico, que vai para o lado direito,
eu tenho a artéria carótida comum esquerda, que vai para a região cervical do lado esquerdo, e também a artéria subclávia esquerda, que vai ser responsável pela irrigação principalmente do membro superior do lado esquerdo. Já que o tronco braquiocefálico vai dar origem à carótida comum direita e à subclávia direita, indo para o lado direito do corpo humano. Uma peça bastante interessante. Esta é uma peça difícil de identificar a estrutura que está sendo demonstrada, bastante difícil. Esta estrutura que está sendo demonstrada aqui seria a veia cava superior, também um vaso importante dentre os vasos da base. Eu tenho a veia cava superior e, observando com atenção, eu tenho a formação aqui da veia cava superior com dois vasos. Eu tenho a veia braquiocefálica do lado esquerdo e a veia braquiocefálica do lado direito. Então, veia braquiocefálica direita e veia braquiocefálica esquerda, formando aqui a veia cava superior, que vai desembocar aqui no átrio direito do coração, né? Inferiormente ao átrio direito, eu vou encontrar aqui o ventrículo direito. Aqui o ventrículo esquerdo do coração. Observando com muita atenção a peça, eu vou identificar também uma artéria coronária interessantíssima, a artéria coronária esquerda. Essa artéria coronária esquerda vai dar origem principalmente ao ramo interventricular anterior, que vai caminhar aqui no sulco interventricular anterior, e também uma artéria chamada artéria circunflexa, que vai se dirigir posteriormente, chegando até o sulco atrioventricular posterior. Observem também que o ápice do coração, a ponta do coração, é formada principalmente pelo ventrículo esquerdo. Agora sim, um corte super interessante, é um corte transversal do coração ao nível das duas cavidades ventriculares. Então fiz um corte transversal, um corte axial, e estou vendo este coração, as cavidades ventriculares, por cima, uma visão superior. Observem novamente a espessura do ventrículo esquerdo em comparação com a espessura do ventrículo direito. Então, o ventrículo esquerdo muito mais espesso em comparação com o ventrículo direito. Observando também a estratigrafia do coração, eu tenho o epicárdio, a parte mais externa, o miocárdio, que é a parte muscular responsável pela contração do coração, e a parte mais interna seria o endocárdio, que se continua com o endotélio dos vasos, né? Aqui um corte super interessante, né? Uma vista também superior. Nós fizemos uma secção, abrimos o átrio esquerdo do coração, observo aqui a cavidade atrial do lado esquerdo, né?
E a gente vai identificar com atenção uma válvula atrioventricular esquerda, também chamada de válvula mitral. Ela possui duas cúspides, né? Ou duas válvulas. Uma válvula aqui localizada e outra válvula aqui localizada. Então, é uma vista da cavidade atrial esquerda, uma vista superior. Observando com atenção, a gente vai identificar também um septo, chamado septo interatrial. Ou seja, esta parede aqui que separa os dois átrios. No caso aqui o átrio esquerdo e do outro lado aqui que não está representado o átrio direito do coração. Então uma figura para demonstrar a válvula mitral. Ou válvula atrioventricular esquerda. Uma válvula bicúspide, né? Porque ela apresenta duas cúspides ou duas válvulas. Aqui é um outro coração, também uma secção, observando aqui a estrutura ventricular esquerda. Cortei aqui para a gente identificar somente a estrutura ventricular esquerda. Estou vendo a cavidade ventricular esquerda aqui e observo aqui os componentes da válvula mitral, ou válvula atrioventricular esquerda, né? Eu vou identificar aqui no interior do coração alguns músculos chamados músculos papilares, né? As suas cordoalhas tendinhas e os folhetos da válvula mitral. Tem um folheto localizado nesta topografia e um outro folheto localizado nesta topografia, né? Então aqui em cima seria a válvula mitral e embaixo eu vou encontrar aqui o ventrículo esquerdo do coração. Uma vista também bastante interessante, uma vista superior, né, ao nível da artéria aorta e do tronco pulmonar, onde eu fiz uma secção, né, na parte proximal da artéria aorta e do tronco pulmonar. Esta aqui é a parte anterior, esta aqui é a parte posterior. Eu estou identificando aqui o tronco pulmonar com a válvula semilunar pulmonar e a artéria aorta com a válvula semilunar aórtica. Observe aqui, na artéria aorta ascendente, eu tenho a saída aqui das duas coronárias, né? Então, tenho coronária esquerda e coronária direita, que são ramos da artéria aorta ascendente. Observando aqui, eu vou encontrar as três cúspides, ou três folhetos aórticos. E aqui, posteriormente, eu vou encontrar também as três cúspides, ou três folhetos, né, da artéria pulmonar. Então, aqui a parte anterior e aqui a parte posterior, né? Também uma vista superior de um outro coração, onde nós retiramos, né, a parte de cima em relação aos dois átrios, átrio direito e o átrio esquerdo, né, parte do teto desses átrios. Estou observando aqui a cavidade dos átrios, certo? E vou identificar aqui atrás também a artéria aorta e o tronco pulmonar. Então, esta parte aqui é uma parte anterior, uma porção anterior, aqui seria a porção posterior. Inicialmente tem o tronco pulmonar, depois eu tenho a artéria aorta, observem aqui a saída das coronárias, e eu tenho o átrio direito, observando aqui as três cúspides, né, da válvula atrioventricular direita e as duas cúspides da válvula
átrio ventricular esquerdo. No caso aqui, o átrio esquerdo e a válvula mitral, válvula bicúspide. Observem também que na parede dos átrios eu tenho alguns músculos, mas são músculos em forma de pente, chamados músculos pectíneos, né? Ao contrário dos músculos papilares que são observados no interior dos ventrículos. Também uma secção ao nível dos vasos da base, do tronco pulmonar e da artéria aorta de um outro coração. Então, uma vista também superior, esta aqui é a parte anterior e aqui a parte posterior. Eu vou encontrar o tronco pulmonar com a válvula pulmonar, observando aqui com atenção, e a artéria aorta com a válvula aórtica. Observem que essa válvula pulmonar e a válvula aórtica são válvulas tricúspides, né? Elas possuem 3 cúspides. Cada cúspide dessa tem um nome específico. Na válvula pulmonar eu tenho a cúspide anterior direita e esquerda. E na válvula aórtica eu tenho a posterior direita e esquerda. Novamente, uma outra imagem com uma secção do coração, né, para a gente reforçar, né, a cavidade ventricular do lado esquerdo. Observem a espessura do ventrículo esquerdo. Né? Estou conseguindo identificar somente o ventrículo esquerdo. Superiormente, eu consigo identificar parcialmente o átrio esquerdo, que está também seccionado, certo? E observem os músculos papilares e as cordoalhas tendíneas, né? Esta vista é uma vista posterior para a gente demonstrar aqui a artéria coronária direita. A artéria coronária direita vai dar o ramo interventricular posterior que vai caminhar no sulco interventricular posterior. O ramo importante da artéria coronária direita. Enquanto que a artéria coronária esquerda vai dar origem principalmente à artéria interventricular anterior. A origem da artéria interventricular posterior, a artéria coronária direita. E aqui nessa imagem, a gente demonstra a artéria coronária esquerda, dando aqui a sua artéria interventricular anterior, caminhar anteriormente. Além da artéria interventricular anterior, eu tenho o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda. Uma imagem bastante interessante, uma peça bastante interessante, onde foi preservado o pericárdio. Então, eu estou pinçando aqui o pericárdio, ou seja, estou pinçando a parte mais externa do pericárdio, que é o pericárdio fibroso, e estou pinçando também a lâmina parietal do pericárdio seroso. Então, estou conseguindo encostar aqui nas duas estruturas, pericárdio fibroso e a lâmina parietal do pericárdio seroso.
Já que a lâmina visceral do pericárdio seroso é o próprio coração, também chamado de epicárdio. Esta peça de um coração bem aumentado, né? Coração humano maior em comparação com os corações que nós vimos até agora, né? E eu separei aqui o pericárdio. Então, abri os folhetos do pericárdio, estou observando aqui o epicárdio, né? Que seria a lâmina visceral do pericárdio seroso. Aqui representado a lâmina parietal do pericárdio seroso, juntamente com o pericárdio fibroso. Entre a lâmina visceral, ou seja, o epicárdio, e a lâmina parietal do pericárdio seroso, eu tenho uma cavidade que eu chamo de cavidade pericárdica, onde eu tenho um líquido pericárdio que vai facilitar ali a dinâmica de contração do coração, vai lubrificar esta região, né? Observando também a imagem, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Saindo do ventrículo direito, eu vou encontrar o tronco pulmonar e observem, do lado direito, eu vou ter a chegada da veia cava superior. Vai chegar aqui no átrio direito do coração. Aqui um tórax dissecado, uma vista anterior, né? Retirei a parte do gradil costal. Estou observando aqui os dois pulmões. Estou observando aqui no mediastino o coração. Aqui embaixo, observando com atenção, vou encontrar o diafragma, certo? E identificando aqui os vasos da base. Eu vou encontrar a artéria ou tronco pulmonar. Eu vou encontrar a artéria aorta, observando aqui os ramos da artéria aorta ascendente. A gente não consegue identificar as coronárias, mas os ramos do arco da aorta são facilmente identificáveis aqui. Eu tenho um tronco pulmonar se bifurcando aqui em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. Eu tenho artéria carótida comum esquerda e eu tenho aqui o início da artéria subclávia esquerda. E também observando com atenção, eu vou encontrar a veia braquiocefálica. De um lado, no caso aqui representado do lado direito, e a veia braquiocefálica do lado esquerdo. Se por um acaso eu afastasse um pouco o pulmão, conseguiria identificar a formação da veia cava superior, a união das duas veias braquiocefálicas. Tanto a veia braquiocefálica direita, quanto a veia braquiocefálica esquerda. Bom, então já demonstramos diversas peças de coração, né? Mostrei as estruturas dos ventrículos, as estruturas dos átrios, as valvas atrioventriculares, as valvas semilunares, aórtica e pulmonar. Mostrei vasos da base, mostrei tronco pulmonar, artéria aorta, mostrei veias pulmonares, mostrei também veia cava superior principalmente, orifício da veia cava inferior que vai entrar no átrio direito do coração. E agora a gente vai demonstrar algumas peças do segmento arterial do corpo, né? Observando aqui uma peça bastante interessante, né? Eu tenho aqui representada a artéria carótida comum do lado esquerdo. A artéria carótida comum vai dar origem à artéria carótida
externa e a artéria carótida interna. A artéria carótida interna vai entrar na base do crânio por intermédio do canal carotídeo, enquanto que a artéria carótida externa ela não entra no crânio, né? Ela vai emitir diversos ramos. Ela emite aí 8 ramos. Nesta figura, eu tenho aqui a representação da artéria tireoideia superior, que é um ramo da artéria carótida externa. Aqui também identifico a artéria lingual, ramo da artéria carótida externa. Eu tenho a artéria occipital, artéria auricular posterior, e aqui a bifurcação da temporal superficial com a artéria maxilar. São os ramos nesta peça que estão sendo representados, ramos da artéria carótida externa, né? Esta parte da peça aqui, a parte anterior, a gente consegue identificar aqui uma parte da mandíbula, aqui a parte posterior, né? E a parte inferior está localizada nesta topografia. Então, a artéria carótida comum vai subindo, no caso aqui representado do lado esquerdo, vai dar origem à artéria carótida externa e à artéria carótida interna. Uma outra peça bastante interessante, bastante trabalhosa, de secção muito complexa, né? Nós conseguimos identificar a carótida comum, carótida externa e carótida interna, né? E a divisão de diversos ramos da artéria carótida externa. Diversos ramos aqui identificados da artéria carótida externa. Observe a bifurcação entre carótida externa e carótida interna. A carótida interna sobe e ela penetra aqui na base do crânio, não emite ramos, a artéria carótida interna, na região cervical, enquanto que a artéria carótida externa vai emitir diversos ramos. Os ramos terminais, os 2 ramos terminais da artéria carótida externa, a artéria temporal superficial e a artéria maxilar. Mas eu tenho outros ramos da artéria carótida externa. Eu tenho a artéria tireoideia superior, eu tenho a artéria lingual, eu tenho a artéria facial, tenho a artéria faringeia ascendente, artéria occipital. Então, são diversos ramos aqui que estão representados em relação à artéria carótida externa. Também representando aqui o lado esquerdo, né? Uma dissecção profunda da região cervical. Poxa, Geraldo, só por curiosidade, qual o vaso que é este aqui representado? Eu tenho a veia jugular, né? Aqui a veia jugular interna, que caminha junto aqui da artéria carótida externa, na bainha carotídea, né? Foi dissecada esta estrutura também, juntamente com a estrutura arterial. Obviamente que foi dada uma ênfase maior para a gente identificar aqui os ramos da artéria carótida externa. Novamente, uma outra peça para a gente representar essa artéria carótida externa, né? Observe que a carótida externa vem da artéria carótida comum, a interna também da carótida comum, bifurcação dela, né? E a gente vai encontrar a porção cervical da carótida interna e a porção cervical da carótida externa chegando aqui na cabeça e dando origem a diversos ramos, né? Aqui representando a artéria tireoideia superior, que vai em direção à glândula tireoide. Eu tenho a artéria lingual indo em direção à língua, né? A artéria occipital, a artéria auricular posterior e superiormente teria aqui a artéria temporal superficial, maxilar, a artéria facial não está aqui representada, né? O ramo medial da artéria carótida externa
seria a artéria faringeia ascendente, né? Para identificar, eu teria que afastar a carótida externa aqui. Esta também é uma peça bastante complexa da gente identificar a vista. É uma dissecção da região cervical, uma vista superior do lado esquerdo, né? A gente vai relembrar aqui a artéria carótida comum, dando origem à artéria carótida externa e à artéria carótida interna. Porém, a gente vai ver um outro vaso bastante relevante aqui, que seria a artéria subclávia do lado esquerdo. E observe que a artéria subclávia ela emite diversos ramos, né? Ramos de importância clínica. Eu tenho um tronco costocervical, eu tenho um tronco tiliocervical e é uma dissecção de especial interesse para a gente identificar esta artéria aqui, que seria a artéria vertebral, também ramo da artéria subclávia, né? Então, uma dissecção profunda onde nós fizemos uma secção das vértebras cervicais, já que a artéria vertebral atravessa ali o forame do processo transverso das vértebras cervicais. Então, nesta imagem, a gente consegue ver a artéria subclávia. Continuando a nossa demonstração arterial, né? A artéria subclávia, quando ela atravessa a borda externa da primeira costela, ela passa a ser chamada de artéria axilar. No caso aqui, representando a artéria axilar do lado esquerdo, numa vista anterior, que é a cavidade torácica, aqui já um membro superior e aqui a região axilar. Observem diversos ramos também da artéria axilar. Tem, por exemplo, artéria toracoacromial, artéria torácica lateral, artéria torácica suprema e, continuando aqui na artéria axilar, eu vou ter lá embaixo a artéria circunflexa anterior e posterior do húmero e também a artéria subescapular. São ramos da artéria axilar. Continuando aqui, artérias do membro superior, vou lembrar aqui da artéria axilar, vai chegar uma hora que a artéria axilar vai se transformar em artéria braquial, uma artéria importantíssima, indo em direção aqui ao braço, né? Então, aqui representando a artéria braquial, essa artéria, ela vai passar medialmente ao músculo bíceps braquial, e vai chegar aqui na fossa antecubital e vai se dividir em artéria radial e artéria ulnar. Aqui uma dissecção da fossa antecubital, observando aqui a artéria braquial e se dividindo em artéria radial e artéria ulnar, os dois ramos terminais da artéria braquial, né? A artéria radial ela é mais superficial, a artéria ulnar é um pouco mais profunda. A artéria radial eu consigo palpar o pulso, né, dela aqui na região do punho, bem superficial o pulso da artéria radial.
O pulso da artéria ulnar também é palpável, só que é mais difícil de identificar. Um pouco mais profunda a artéria ulnar. Sequência aqui da peça, eu tenho a artéria radial caminhando pela margem lateral do antebraço, enquanto que a artéria ulnar caminha pela margem medial do antebraço. Na mão, estas duas artérias vão formar aqueles arcos, o arco palmar superficial e o arco palmar profundo. Então, aqui representando a artéria radial e aqui a artéria ulnar. Uma vista anterior do antebraço do lado esquerdo, né? Nosso antebraço esquerdo. Bom, então falamos de algumas artérias importantes da região cervical, falamos também das artérias importantes do membro superior, e a gente vai voltar lá para a nossa aorta, né? Lembrando que nós já falamos das duas artérias ramos da aorta ascendente, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Aqui a gente vai voltar a observar o arco da aorta e na cavidade torácica nós vamos identificar a aorta descendente, a sua porção torácica. No momento que ela atravessar o hiato aórtico do diafragma, este vaso passa a ser chamado de artéria aorta abdominal. Observando aqui com atenção, eu tenho as artérias intercostais posteriores, né? Nos espaços intercostais, que são ramos da artéria torácica, ou seja, da porção torácica da aorta descendente. Então, aqui demonstrando o arco da aorta e a artéria aorta descendente, sua porção torácica. Uma dissecção profunda da cavidade torácica, retiramos os dois pulmões, estou observando lá o mediastino posterior com a artéria torácica aorta descendente. Aqui também uma visualização do mediastino posterior, uma vista anterior, não é? Retirei os dois campos pleuropulmonares, estou observando aqui a artéria aorta descendente, observo também nesta topografia o esôfago, a relação do esôfago com a artéria aorta, sua porção torácica, aorta descendente. E só de curiosidade aqui eu tenho a veia ásicos do lado direito, né? A veia ásicos vai ser uma tributária da veia cava superior, que está aqui representada. Então, observem aqui o cajado da ásicos, uma estrutura venosa. Aqui já na região abdominal, eu tenho artéria aorta descendente, só porção abdominal, e eu tenho o término, a finalização da artéria aorta, né? A artéria aorta, ela se bifurca ao nível da coluna vertebral lombar em duas artérias ilíacas comuns. Tem a artéria ilíaca comum esquerda e a artéria ilíaca comum direita. Por sua vez, a ilíaca comum vai dar origem à ilíaca externa, que vai em direção ao membro inferior, e a artéria ilíaca interna, que vai em direção à pelve. Isso dos dois lados. Então, uma vista anterior de uma dissecção profunda da região abdominal, retirando todas as vísceras da região abdominal, identificando também o início da pelve. Uma outra vista de um ramo importante da artéria aorta abdominal, uma vista bastante complexa, uma vista que exige um raciocínio anatômico bastante profundo, né?
eu estou observando aqui uma dissecção de abdômen, né? Observo aqui a artéria aorta abdominal e vou identificar o primeiro ramo ímpar da artéria aorta abdominal, que seria o tronco celíaco. Então, o tronco celíaco aqui representado, identificando os 3 ramos do tronco celíaco. Eu tenho a artéria esplênica indo em direção ao baço. Eu tenho a artéria gástrica esquerda. E eu tenho a artéria hepática comum. A artéria hepática comum vai dar origem à artéria hepática própria, que vai em direção ao fígado, que está aqui representado. E vai dar origem também à artéria gastroduodenal, que vai descer em direção ao duodeno. Mas nesta imagem aqui, o que a gente consegue identificar com bastante clareza, tronco celíaco, artéria esplênica, artéria hepática comum e artéria gástrica esquerda, que são os 3 ramos do tronco celíaco. Este tronco celíaco, por sua vez, é ramo da artéria aorta abdominal. Descendo um pouco mais a artéria aorta abdominal, também no abdômen, né, uma dissecção profunda, nós conseguimos identificar a artéria mesentérica superior. É um vaso super relevante, responsável pela irrigação do intestino delgado, principalmente jejuno e ilho e parte do cólon, né, juntamente com o seco. Então, seco, cólon ascendente e também o cólon transverso são irrigados principalmente pela artéria mesentérica superior. Jejuno e ilho também são irrigados pela artéria mesentérica superior. Não tem os ramos jejuno-ileais, né? E observando uma artéria super relevante, super importante, a artéria ileocólica, que vai irrigar o ilho terminal, o seco e uma porção do cólon ascendente. Esta artéria ileocólica vai dar origem à artéria apendicular. Então aqui eu tenho a artéria mesentérica superior com diversos ramos jejuno-ileais que vão irrigar o intestino delgado, e a artéria mesentérica superior vai dar principalmente também a artéria cólica direita, certo? Irrigando ali o cólon ascendente, e a artéria cólica média, irrigando o cólon transverso. Descendo um pouco mais na cavidade abdominal, eu vou encontrar a artéria mesentérica inferior, também ramo da artéria aorta abdominal. A artéria mesentérica inferior vai emitir principalmente a artéria cólica do lado esquerdo, a artéria cólica esquerda, irrigando aqui o cólon descendente. Vai dar origem às artérias sigmoideias, que vão irrigar o cólon sigmoide, e vai se continuar entrando na pelve por intermédio aqui da artéria retal superior. Então aqui a gente consegue identificar a aorta abdominal, a artéria mesentérica inferior, a artéria cólica esquerda, né? Continuação da mesentérica inferior, e lá na pelve eu vou começar a ter uma visualização da artéria retal superior. Aqui, se vocês observarem com atenção, a artéria aorta abdominal se dividindo. A artéria ilíaca comum do lado direito e a artéria ilíaca comum do lado esquerdo. Esta estrutura que está sendo representada também aqui seria a veia cava inferior, que vai caminhar à direita da artéria aorta abdominal, na topografia do abdômen. Ainda na aorta abdominal tem uma artéria importante,
seria a artéria renal indo em direção ao rim. No caso aqui representado o rim do lado direito, né? Então o rim direito representando aqui, eu tenho a via cava inferior, né? Eu tenho a artéria aorta abdominal. A artéria aorta abdominal dando origem aqui à artéria renal. Essa origem da artéria renal tem bastante variação. Continuando aqui o nosso raciocínio, artéria aorta abdominal, artérias ilíacas comuns e aqui a artéria ilíaca interna indo em direção à parte profunda da pelve e a artéria ilíaca externa, né, indo em direção a um membro inferior que vai dar origem ali à artéria femoral. Aqui observando a irrigação do membro inferior agora, no momento que a artéria ilíaca externa atravessa o ligamento inguinal, eu tenho aqui um vaso que é chamado de artéria femoral. A artéria femoral caminha anteriormente e, sobretudo, medialmente na coxa, né? Uma artéria bastante interessante, uma artéria que nós conseguimos identificar o pulso dela, palpando aqui inferiormente a região do ligamento inguinal. Então, uma vista anterior de um membro inferior do lado direito, observando aqui a artéria ilíaca externa, né, que vem lá da artéria ilíaca comum, e no momento que a artéria ilíaca externa atravessa o ligamento inguinal, eu tenho aqui a origem da artéria femoral, que vai caminhar juntamente com a veia femoral. Então, a artéria mais lateral, enquanto que a veia mais medial. Aqui uma imagem da coxa, uma coxa direita, uma imagem de uma vista medial. A gente vai identificar a artéria femoral, certo? E um dos ramos interessantes da artéria femoral, que vai caminhar posteriormente, é a artéria femoral profunda. Em alguns livros, atrás da nomenclatura antiga, eu tenho a artéria femoral superficial e a artéria femoral profunda, né? Mas, atualmente, a artéria femoral superficial, na verdade, é a artéria femoral. E a artéria femoral dá origem à artéria femoral profunda, que vai posteriormente. No momento que a artéria femoral perfurar o músculo adutor magno, ela se transforma em artéria poplítea, que é a artéria localizada posteriormente ao joelho. Esta artéria também eu consigo palpar o pulso dela. Na região posterior do joelho, eu consigo palpar o pulso poplíteo, ou seja, o pulso da artéria poplítea. Então aqui a gente está demonstrando a artéria poplítea juntamente com a veia poplítea, né? Então, uma vista de uma secção posterior do joelho, ou seja, na fossa poplítea, aqui a parte anterior e aqui a parte posterior. Estou demonstrando aqui os dois vasos poplíteos mais importantes, a artéria poplítea e a veia poplítea. E esta artéria poplítea vai dar origem às artérias que vão em direção à perna. No caso aqui, representando a artéria tibial anterior, um ramo da artéria poplítea, que vai caminhar anteriormente, né, em contato com a tíbia. Tenho aqui a tíbia demonstrada, tem os músculos do compartimento anterior da perna, e aqui demonstrando a artéria tibial anterior. E observando posteriormente a tíbia, eu vou encontrar de relevância na perna a artéria tibial posterior. Essas duas artérias são importantes. Existe também uma artéria fibular, que na verdade ela vem de um tronco tíbio-fibular. Esse tronco tíbio-fibular, originado pela artéria poplítea, vai dar origem à artéria fibular e à artéria tibial posterior, enquanto que a artéria tibial anterior é ramo direto da artéria poplítea.
É óbvio que tem diversas variações. Mas na perna, duas artérias importantes. A artéria tibial posterior, essa artéria vai passar posteriormente ao maléolo medial e eu consigo palpar também o pulso localizado nesta região. E o pulso da artéria tibial anterior, não consigo palpar, a não ser lá na parte do pé, onde essa artéria tibial anterior vai dar origem à artéria dorsal do pé, eu consigo palpar esse pulso lá embaixo. Tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Diversas demonstrações práticas das estruturas, principalmente do sistema arterial, e aguardem a nossa próxima aula. Grande abraço!